A segunda revelação nessa madrugada que eu estou postando para vocês do meu grupo Maranata, do meu grupo que grita comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, desse grupo de pessoas que estuda a sua vinda, ama a sua vinda, né? O Espírito Santo foi bem claro. Infelizmente, chegamos no pior momento do Evangelho. Chegamos na pior geração de todos os tempos. Geração essa que iria banalizar o Evangelho no mais alto nível. Se as pessoas não lêem Bíblia, porque se meditasse nela de dia e de noite, iria se deparar e registrar no coração o que o apóstolo Paulo, disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 15, até mais ou menos ali o versículo 18. Paulo disse que alguns efetivamente proclamam a Cristo, efetivamente, por inveja. Outros, por porfia. Outros, pregam o Evangelho, pensando somente em conquistas terrenas. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, verso 19. Coisas dessa vida, coisas para esses tempos. Proclama o Evangelho para poder desfrutar de coisas ou pessoas no mais alto desejo da carne. Tem pessoas que querem ser pastor para ficar rico ou ficar atraente para várias mulheres. Várias mulheres querem se casar com um pastor bem-sucedido, rico, imponente, cheio de autoridade, cheio de admiração. Paulo vai falar em Filipenses 1, verso 15, justamente sobre isso. Pessoas proclamando a Cristo efetivamente, mas por motivos errados. Banalizando o Evangelho. Paulo estava sendo usado por Deus na defesa do Evangelho. Paulo disse: estou incumbido da defesa do Evangelho. Tem muita gente banalizando o Evangelho, cheio de discórdia, sem sinceridade alguma. Ei, é muito triste saber que nós fazemos parte da pior geração de todos os tempos. A Bíblia fala que a geração do arrebatamento é a pior geração de todos os tempos. Se já era difícil alguém se salvar no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Jesus, o que dirá agora, que é a pior geração de todos os tempos. Quase não há fé genuína, porque o evangelho está banalizado. Prosperidade, emoções, sim, a teologia da prosperidade e a teologia motivacional leva as pessoas a proclamar Cristo por outras razões, por outros pensamentos. Esse povo honra a Deus de lábios, mas seu coração está longe de Deus. Sua oração é abominável, seu louvor é abominável. Deus não os ouve, Deus não os enxerga, Deus os abomina. O Espírito Santo foi bem claro, isso está registrado na Bíblia. Pouquíssimos se constituem verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Sabe? Paulo falou isso. Paulo registrou isso. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Filipenses. Ele era acusado pelos religiosos de ser um rebelde, um pervertedor da ordem pública, um proclamador de heresia, um mentiroso contumaz. Paulo era odiado porque pregava duas verdades. Primeiro, a preparação para a vinda do Senhor. Segundo, os judeus davam dízimo de alimentação no templo e a igreja queria dízimo em dinheiro. Paulo condenou isso. Foi odiado por isso. Ninguém queria ajudar Paulo financeiramente. Até Demas o abandonou. Deus levantou Epáfras para ajudar Paulo na sua prisão. E as igrejas que estavam cobrando dízimos, ofertas, impostos, taxas, recebendo dinheiro por tudo quanto é canto, odiava Paulo e não ajudava ele com nada. Do tipo, morra de fome, seu herege, que vem trazer mensagem que a gente não quer ouvir. Segundo o Espírito Santo, ele estava enquadrado naquela passagem do Velho Testamento. Profetiza mentira, profetiza ilusão e será adorado, amado, reverenciado. Profetiza a verdade e será odiado, esmagado, moído, deixado com fome para morrer, com sede para morrer, nu para ficar envergonhado. Meu Deus do céu. Os religiosos desejaram matá-lo. E Paulo estava se regozijando. Você é digno de morrer, de sofrer por amor do evangelho genuíno que ele pregava. Não importava se ao pregar contra o evangelho banalizado iria lhe custar liberdade ou a vida. Não. Ele queria pregar a verdade. Doa quem doer. Ainda que ele corte na própria pele. Ainda que quem tenha que doer mais na carne seja ele. Foi chibatado, flagelado, apedrejado. Sem contar que o próprio Senhor lhe propôs outros tipos de prova. Naufrágio, quase morreu afogado. Picado por serpente, quase morreu envenenado. Jogado de uma altura considerável, ao ponto de ele ter parecido estar morto. Mas Deus lhe preservou a vida, cheio de dores. Pauladas, pedradas, prisões, chicote no lombo, esmurrado. Mas Paulo lutava contra um evangelho banalizado. E aí ele tem mais 3 frentes de batalha. A dos religiosos judeus, a dos religiosos gentios e das potestades do inferno, que os bofeteava, vira e mexe, estando ele com um espinho no olho.
O Espírito Santo foi bem claro. Quando a gente se levanta para admoestar alguém, advertir alguém, corrigir alguém, orientar alguém, instruir alguém, na verdade, visamos o amor que procede de um coração puro. A gente quer, com tanta água do Espírito Santo, água da palavra da verdade, amolecer um coração duro. Transformar um coração de pedra em um coração de carne, maleável, amolecido pelo Espírito, amolecido pela palavra, amolecido pela água que flui do trono de Deus. Precisamos lutar contra a hipocrisia, contra os hipócritas, os artistas, sem amor, sem fé. São apenas artistas. Se envolveram com Jesus Cristo pensando em conquistas terrenas. Eu preciso estar do lado de Jesus para ter aquele homem. Eu preciso estar do lado de Jesus para ter aquela mulher. Eu preciso estar do lado de Jesus para ter aquela casa. Eu preciso de Jesus para ter aquele carro. Eu preciso de Jesus para ter aquela moto. Eu preciso de Jesus para ter aquela empresa. Eu preciso de Jesus para ter aquela faculdade. Eu preciso de Jesus para ter aquela formação acadêmica. Eu preciso de Jesus para ter prosperidade. Eu preciso de Jesus para ter felicidade. Felicidade com conquistas terrenas. Estão pouco se lixando para a sã doutrina. Para tal, tem comissões nos ouvidos e trave nos olhos. Vendo não enxerga, ouvindo não escuta. E se lê, não faz uma boa leitura. Nem da Bíblia e nem de nós que pregamos a Bíblia, pregamos a verdade. Paulo, quando foi ter com esses irmãos, anunciou o testemunho de Deus. Não o fez com ostentação de linguagem, nem de sabedoria. Paulo decidiu que não queria nada saber sobre as heresias que estavam pregando. Isso o contaminaria. Paulo disse ter, mesmo fraco, fisicamente, financeiramente, clinicamente, agir com temor e tremor, com conhecimento e obediência, em favor do povo que estava em trevas, em escuridão, por causa da heresia que havia no meio deles. Pessoas pregavam o que achavam, o que pensavam, o que opinavam, o que interpretavam, tudo na carne. E por isso amaram o presente século de seu tempo. Amaram o Deus fortuna, o Deus dinheiro, Deus mamon. E desprezaram os atalaias do Senhor, os profetas do Senhor, os sacerdotes do Senhor, os levitas do Senhor, o servo sofredor. É impressionante como banalizaram o evangelho no tempo de Paulo e agora, naquilo que Paulo soube da geração do arrebatamento, Paulo disse que essa geração do arrebatamento seria a pior geração de todos os tempos. Seria a geração que mais iria banalizar o evangelho, com heresias, mentiras, contradições, com hipocrisia. Já vimos pessoas transformar púlpitos da igreja em prancha de surf. Já vimos pessoas transformar o púlpito de igreja, que era para estampar o nome de Jesus, estampar seu próprio nome. Já vimos pessoas colocar um trono ao lado do púlpito da igreja e as pessoas virem lavar seus pés e beijar seus pés e lhe render adoração.
Já vimos pessoas no púlpito xingar todo tipo de palavrão, pregando, sem querer sair no palavrão, como a carta de baralho, como a fruta, tomate cru, como o filho da fruta, como aquele animalzinho lá da África, o veado. A gente já viu no púlpito toda a sorte de palavras de baixo escalão, tá aí, viralizado na internet. Pessoas dando cambalhota, subindo pelas paredes, mulheres com saia tão curta que aparecem as calcinhas. Já vimos no púlpito os pastores pedir para mulheres ficarem sentadas no banco da frente sem calcinha para que eles vissem a sua vergonha e não se sentissem tentados por estar olhando as vergonhas das mulheres sem calcinha sentadas na frente do púlpito. Já vimos pessoas colocar tapete vermelho e ali mulheres doentes deitar no chão e homens, que se dizem pastores, deitar em cima das mulheres, frente a frente, para curá-las. Já vi homem tocar nos seios das mulheres para dizer que está curando de um câncer. Já vi homens dizer para maridos de esposas: vou transar com a sua mulher que meu sêmen é santo e vai curá-la. Já vi coisas terríveis. 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 Essa é a pior geração de todo o tempo, banalizando o evangelho. Pessoas pagando uma galerinha ímpia do mundo para fingir que foi curado dentro da igreja. Posteriormente, essas pessoas acabavam dizendo: não, não é justo isso, fui pago para dizer que fui curado. Já vi pessoas dizendo que um grão de feijão, se pagar 1 milhão num grão de feijão, esse grão de feijão vai curar as pessoas do Covid. Já vi coisas absurdas, banalizaram o evangelho. Fizeram da casa do Senhor uma discoteca, uma casa de encontro, um clube social. Banalizaram o evangelho. Estamos diante do evangelho banalizado. Estamos diante da pior geração de todos os tempos. Poderão andar dois juntos se não há concordância? Sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia. Sai dessa Babilônia. Eu não digo para sair da igreja, mas sair do povo. Distância do povo que banalizam o evangelho. Quem está embaixo tem maior facilidade para puxar para baixo quem está em cima. Se você sobe em cima de uma mesa, está perfeito diante de Deus. E alguém está lá embaixo no chão, imperfeito diante de Deus. Ambos dão a mão. É mais fácil quem está embaixo te puxar com facilidade para baixo do que quem está em cima puxar alguém que está embaixo para cima da mesa. O negócio é mais sério que vocês possam imaginar. Banalizaram o evangelho. Triste isso. Muito triste. Mas é a mais pura realidade. É melhor as pessoas raciocinar. É melhor as pessoas raciocinar.
porta da graça está fechando. Deus nos chamou para dentro da rocha. A rocha eterna, Jesus Cristo. A pedra cortada sem auxílio de mão, porque Ele é Deus. Deus está nos direcionando a um lugar seguro. Deus abriu uma fenda na rocha para que a gente tenha refúgio e proteção. Deus falou isso para Moisés em Êxodo 33, verso 21, até o verso 23. Ei, fecha a brecha. Entrou na fenda da rocha? Agora, fecha a brecha. Deus colocou uma fenda na penha e está nos cobrindo com a sua mão. Até que Ele tire com a sua mão nós dessa terra. Nós, a rocha, e nós na fenda da rocha, dentro da rocha. E esse dia está chegando. Com a sua mão, segundo o Êxodo 33, verso 21 a 23, Ele vai nos retirar com a sua mão forte, arpazo, daqui. Porque nós tapamos a brecha para o inimigo nunca mais entrar. Ricardo Luiz.